Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Ilustrações Espíritas e queremos agradecer a sua participação, pedindo a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para estar ao nosso lado, nos dando força e coragem para todos nós. Hoje, a nossa entrevistada é a doutora Eneida Fernandes Vieira, estudiosa do Espiritismo, é uma expositora espírita e o tema também é muito importante para todos nós. O tema que nós vamos entrevistar hoje, a doutora Eneida Fernandes Vieira, ela que é especialista em medicina psicossomática, e o tema é multiplicação dos pães e peixes. Isso Doutora mesmo. Eneida, seja bem-vinda. Queremos te agradecer a sua participação, de você ter aceitado o nosso convite. Então, olá pessoal, eu que agradeço, Mauro, a oportunidade da gente estar aqui, e quanto mais a gente estuda, a gente está aprendendo, né? Então, foi muito oportuno, muito obrigada. Muito bem, essa multiplicações de pães e peixe, Jesus usou essa técnica por qual motivo, doutora Eneida? Certo. Então, Mauro e telespectadores, né, nós estamos aqui vendo o trecho em João, essa passagem. Está em João na Bíblia. Isso, no Novo Testamento. Esta passagem, ela está em todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas em João tem alguns detalhes importantes que eu gostaria de ressaltar aqui, né, diferente dos outros evangelistas. E o objetivo, eu penso que Jesus passou por isso, né, porque isso realmente aconteceu entre os discípulos. Eu penso que foi com o objetivo de confiar em Deus, principalmente até na questão de provisão mesmo, de bens mesmo, né, entre nós, com eles lá, né. Então eu penso que foi com esse objetivo, de ensinar que Deus nunca nos desampara, nem mesmo na parte material. Falando bem claro. Bem claro. Quer dizer que Jesus aproveitou aquele momento que as pessoas estavam com fome e fez essa multiplicação dos pães e peixe para saciar a fome e trazer também qual o outro objetivo? Foi de ensinar o quê? A gente ser mais humano, ser mais pacífico, o que é? Então, vamos detalhar um pouco o que a gente entende, né? Jesus estava com seus discípulos após a morte de João Batista. E os seus discípulos tinham feito bastante proezas dos ensinamentos de Jesus, né? Curado endemoniados, ensinando as pessoas. E neste momento, quando encontrou Jesus, eles estavam empolgados pelos feitos deles próprios. Então Jesus sugeriu que fossem a um lugar mais tranquilos para conversar. Então, conversar, descansar, porque também Jesus descansava. Então, neste momento, eles foram caminhando para um lugar mais tranquilo, mas a multidão, as pessoas já conhecendo Jesus, estavam também indo atrás deles. Começou então Jesus a perceber que era um momento também oportuno para ensinar e explicar as coisas, né, os ensinamentos de Deus. Então, neste momento, começou a juntar pessoas, juntar as multidões, quando então o dia já estava se passando. E os discípulos preocupados, Jesus, já está na hora aí, como que é? O povo está com fome, né? São mulheres, crianças, homens. Então Jesus, o primeiro ensinamento dele foi quando Jesus respondeu para o apóstolo Filipe, né? Dai-lhe vós de comer. Então, Mauro, quando a gente ouve isso, a gente pode pensar muitas coisas, né? Uma delas é o que você falou, o amparo. Que nós, assim, temos algo para dar para as pessoas.
Porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu não tenho nada, eu estou passando por necessidade, estou passando por dificuldades, mas alguma coisa nós temos para dar. E se nós quisermos receber de Deus também essa provisão, a gente deve dar, a gente deve doar alguma coisa, nem que seja, não é só sorriso, como as pessoas falam, mas qualquer coisa mesmo, né? Desde que seja com amor, desde que seja espontâneo, não com aquela obrigação de falar assim, agora eu vou receber uma recompensa. Não, aí já tirou um pouco. Está fazendo uma troca. Está fazendo uma troca, Então a gente tem que ter em mente que quando nós transmitimos, quando nós doamos alguma coisa nossa, isso está circulando, isso está tirando o espaço de dentro de nós para ser reposto por outras coisas. Então, o primeiro aprendizado é esse, que Jesus falou para Filipe, dai-lhe vós de comer. E Filipe, ele considerou ao pé da letra, né? Ele, nossa, mas nem 200 dinheiros, como fala aqui no texto, é suficiente para comprar pão para alimentar esse povo. Alimentar esse povo. Mas Jesus, né, sabendo dessas questões, então perguntou, olha, o que vocês têm aí, né, para a gente poder utilizar? Então foi obtido 5 pães e 2 peixes. Então isso também agora a seguir tem outro ensinamento. Aí Jesus pediu para que os discípulos colocassem em grupo as pessoas. E o segundo ensinamento está aqui, Mauro. Quando Jesus então pegou os pães, os peixes e agradeceu a Deus por ter aquele alimento com eles, né? Então nós também, na nossa vida prática, nós não agradecemos. Só pedimos. Só pedimos. E mais ainda, a gente não reconhece o que nós já temos. É isso que Jesus quis mostrar. Já tinha 5 pães e 2 peixes, estava agradecendo por aquilo que já tinha, né? Então, a gente só fica pensando, nossa, mas eu queria isso, eu queria aquilo, e não reconhece o que nós já temos, mesmo que seja alguma coisa que ainda não está nos satisfazendo. Mas esse é o outro ensinamento que a gente também tem que considerar, né? E a partir disso, então, Jesus agradeceu essa porção de alimento, e à medida que os discípulos pegavam, né, o cesto e distribuía, multiplicava, quer dizer, rendia aquele alimento. Os próprios discípulos ficaram assim, espantados, né, surpresos, mas é como se, eu imagino, né, que como se tirasse da cesta um pão e saía outro pão, você entendeu? Assim, por tantas pessoas, né? E mais outro ensinamento, pode continuar? Pode. Né? Outro ensinamento, que depois de todas as pessoas comerem, saciarem, ainda sobraram vários pães, em que Jesus pediu o quê? Para recolher, né? Olha, vamos recolher tudo que sobrou. Aí também está outra questão, que é a questão de quê? Do desperdício. Que tem, né? muito, né? Que tem muito, né? Na nossa vida, e por aí vai, né? Então, que nós precisamos de cuidar de nós, né? Da nossa casa, do nosso quintal, antes de falar do quintal do vizinho. Então, é isso que é a terceira lição para a gente receber a provisão de Deus, né? Não desperdiçar, agradecer e dar aquilo que a gente tem. Agradecer aquilo que a gente já tem e agradecer tudo. Muito bem. Vou agora fazer um pedido às pessoas que estão nos acompanhando em casa para ser um doador ou um voluntário da Clínica Jesus de Nazaré. Nossa, parece a Clínica Jesus de Nazaré é uma entidade que cuida de pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Você pode levar sua doação, fazer uma visita, pode também telefonar e para que as pessoas possam
buscar na sua casa as doações, para que nós possamos buscar no telefone 3234-8712, 3235-3129. Você pode marcar também uma visita pelo e-mail, letra C de Cristo, J de Jesus, N de Nazaré, mg@terra.com.br. Nós precisamos muito da sua ajuda. A Clínica Jesus Nazaré precisa de você. Seja o nosso parceiro. Meu nome é Valério, eu sou presidente da Casa Espírita Jardim da Prece. Todo segundo domingo do mês nós somos voluntários aqui na Clínica Jesus de Nazaré. Desenvolvemos várias atividades. A gente auxilia na questão do corte de cabelo, fazer barba, no café da manhã, no almoço e ainda conversando com os vovozinhos, tentando fazer uma manhã diferente. A nossa casa fica na rua Albertino Rodrigues, 193. Você também está convidado para ser voluntário, para auxiliar nessa questão. Venha nos auxiliar. Continuando então a entrevista com a doutora Eneida Fernandes Vieira, com o tema multiplicações dos pães e peixes, né? Ela falou que tudo que Jesus fez ali foi para nos orientar. Ele usou os cinco pães ou cinco peixes? Cinco peixes. 5 pães e 2 peixes. E 2 peixes, né? E fez ali, deve ter, fez a multiplicação dos pães, dando um ensinamento para todos nós. Porque o homem realmente, ele quis falar para a gente deixar de ser egoísta. Nós somos muito egoístas, né? A gente tem um pão só que dá para nós esconder. Ele quis fazer um trabalho ali também de mostrar que nós devemos estar prontos a servir a outra criatura, outro irmão, outra pessoa, né? Distribuir sem ficar com egoísmo de esconder as coisas em casa. Porque realmente Jesus deixa tanto ensinamento para nós, a gente não conseguimos colocar em prática. Doutora Eneida, além desse ensinamento, o que mais Jesus quis dizer para nós nessa mensagem? Então, Mauro, foi oportuno, é a primeira vez que nós estamos aqui, né? E quando você falou da questão da Clínica Jesus de Nazaré, em relação a doações, é uma grande oportunidade, né? Até parece que nós adivinhamos, nós combinamos alguma coisa, mas foi tudo natural, né? E é isso mesmo, o Mauro, que nós precisamos, assim, quando a gente doa, quando a gente distribui, quando a gente dá algo de nós estamos cuidando de uma questão muito importante em nossas vidas. Qual que é? Então é a questão do nosso espírito, que nós não levamos coisas materiais, que o nosso espírito é eterno. Então, Jesus nessa passagem está mostrando claramente que o objetivo aqui da nossa reencarnação é nós cuidarmos dessa parte espiritual, que não é para nós darmos mais atenção aos nossos patrimônios, à parte material, do que à espiritual. É o contrário, nós precisamos primeiro cuidar da parte espiritual e não da parte material. É que tem uma passagem que fala, né? Primeira coisa, Deus. As outras coisas virão por acréscimo, né? Isso. A gente quer fazer o contrário, né? Isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais serão acrescentados. Nós não acreditamos nisso. É verdade. Né? Nós assim achamos, não, a gente tem que cuidar, porque senão eu vou ficar... Primeiro eu, segundo eu. Isso. É claro, né, Mauro, que nós precisamos cuidar de nós, mas o cuidado para conosco também é a parte espiritual. Quando a gente cuida de nós, a gente está cuidando dessas doações, está cuidando do nosso tempo para lazer, está cuidando do nosso tempo para estudar, está cuidando de várias partes de nós. Essa de doação, isso depende do quê, doutor, para a gente entender? Um amadurecimento do senso, como é que a pessoa vai compreender que ele precisa servir o semelhante? É o que? Depois que ele tem uma doença, depois que ele perde um ente querido, ou depois que o indivíduo fala que o indivíduo com
a juventude, a riqueza e a beleza, ele esquece de Deus. Precisa de alguma coisa para chamar a atenção nossa, para a gente entender que a gente precisa servir ao próximo? Eu estou até pensando aqui, né, como não precisa de uma doença, não, para a gente dar uma repensada. Quando está tudo bem, a gente lembra de Deus. Existem pessoas que está tudo bem, dinheiro no bolso, água fresca. Será que lembra? Lembra, Mauro, lembra. Há muitas pessoas que doam por estar se sentindo bem e doam muito, até, né, financeiramente. Existem muitas pessoas assim. Aliás, financeiramente é a mais fácil, doutora? Isso, é a mais fácil. Justamente, Mauro, é a mais fácil de todas, né? Então, Mauro, essa questão de doar, eu penso que seria começar a praticar para ver se isso é verdade, se não é verdade, como que meu coração vai sentir. Mas tem uma diferença, Mauro. Doar não é porque está dizendo, não, é começar a pensar e sentir essa vontade, assim, não, eu vou doar, não é porque eu vou para o reino dos céus, não é porque eu vou, não, é para ver o sentimento que nós vamos sentir ao fazer isso. E aí ver, né, não, eu gostei, então, e ver se é real mesmo, se existe essa prática ou não, sabe? Aquela oração de São Francisco que ele fala aqui, ajudando que seremos ajudados. Isso ajuda no tratamento de uma pessoa que está enferma, doutora? Ele com enfermidade vai servir o outro e pode melhorar o seu quadro clínico? Com certeza. Inclusive, não são só pessoas que estejam doentes, né? São pessoas saudáveis para manter essa saúde. Porque se nós ficarmos guardando, isso é aquele ditado, né? Água parada fica podre, né? Porque não circula, não vem oxigênio, justamente. E a riqueza, a provisão é a mesma coisa. Então, Mauro, a gente tem que ter uma sabedoria, porque não é desperdiçar, é isso que tem que ter um equilíbrio. Quando Jesus mesmo falou aqui, olha, ele pediu para dar, mas ao mesmo tempo para não desperdiçar. Então, assim, não é tipo assim, eu vou dar tudo e alguém vai cuidar de mim. Não é bem assim. Nós somos adultos, então a gente trabalha, né? Nós vamos cuidando. Então nós temos que ter essa responsabilidade também. Né? Para quem é saudável tem que cuidar disso também. Né? Agora, se é uma criancinha, se é um enfermo, se é um velho, não tem possibilidade de trabalhar, é diferente. Doutora, durante muitos anos nós pensávamos que não tenho dinheiro, vou ajudar por quê? Não tenho dinheiro. Mas como você falou, não precisa ter dinheiro para servir, não é isso? Isso dá o quê? Um abraço, um aperto de mão, uma boa educação, uma fala bem colocada para levantar o astral da pessoa. Como é que é? Mauro, são tantas coisas que a gente pode fazer, ajudar as pessoas. A começar da hora que a gente levanta, dizer um bom dia, né, com alegria mesmo, com uma vontade que aquele dia seja bom para o outro. Quando a gente vai ao trabalho, que o trabalho não seja aquela luta, aquele peso, trabalhar com amor. As pessoas que chegam, oferecer mesmo com boa vontade a informação necessária, o que for necessário para aquelas pessoas. O meio familiar, tratar uns aos outros com carinho, com paciência. Né? Nossa, tem muita coisa para a gente fazer. Né? Vamos supor que não seja no meio familiar, mas então lá na clínica, né? Por exemplo, um tempo que a gente vai, ajudar a dar um banho, ajudar a servir uma refeição, tudo isso são doações. A paciência, a tolerância é uma coisa importante para o nosso progresso? Nossa, muito, principalmente as crianças, né, os adolescentes, os velhos, precisam muito disso, porque
Você dizendo isso, eu lembro de que como é que nós evoluímos? Quando a gente sente a vibração um do outro, quando a gente percebe, nossa, ele teve paciência comigo, puxa, então eu vou ter também com outras pessoas. Então, quando um sente a vibração do outro, aí a gente percebe que a gente pode ser assim também com outras pessoas. Doutora, você é especialista em medicina psicossomática. Isso. Isso quer dizer que a maioria das nossas doenças, ela é psíquica, ela é criação nossa, seria assim essa colocação? Não. Não é assim? Não. O psique é alma. Alma. Então é doença da alma. Não. Doença que é quando nós não estamos em acordo com com o nosso ser, aparece alguma doença ou aparece algum transtorno que não precisa ser exatamente doença, ou aparece sentimentos desagradáveis que levam à doença também, mas que às vezes as pessoas, a maioria delas, não sabem a causa disso. Então o seu cliente é qual? Aquele que não sabe o que ele tem? Ele sente alguma coisa e ainda não saiu, não tem um diagnóstico fechado ainda, seria isso? Não, geralmente as pessoas trazem, por exemplo, transtorno alimentar, transtorno de funcionamento intestinal ou de transtorno de sono, né? Aí você vai buscar a causa. Isso, ou então alguma dor que não sabe porquê, de onde, dor no corpo, ou também pessoas que ficam muito doentes repetitivamente, com frequência, e também por que está assim. Então todas essas são causas, né? Outras são pessoas que estão em depressão, que estão com ansiedade também, tudo. Você usa o tratamento mais na fala ou no medicamentoso? Os dois. Os dois. Então são terapias. Isso, porque eu também eu faço a terapia psicanalítica. E quando há necessidade, eu medico, né, com a parte da homeopatia e fitoterapia. Mas eu prefiro trabalhar com a pessoa transformando os sentimentos. Mudança de atitude. Mudança de atitude, porque há pessoas que é necessário mesmo medicar, as pessoas têm dificuldade, têm maior resistência. E, geralmente a gente comete alguns gafes, até sem perceber, precisa de alguém nos orientar. Eu fazia muitos eventos, não podia ver uma filha que eu ficava irritado com a filha, brigava com as meninas. Quem está tendo filha, vocês não atendem? Ficava, Maurinho, a fila não tem jeito de acabar. E é importante o povo ver que o evento é muito bom. Eu comecei a refletir. Então, essas falas é muito importante, não tem alguém para falar com a gente. Olha, isso, não é por esse caminho. Ver o outro lado, nossa, né, afobação, da questão. Essa coisa que hoje nós estamos mudando muito do horário, né, doutora? Isso, essa preocupação com o horário adoece as pessoas? Olha, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Mas realmente a questão de tempo é importante, é um valor. Um valor? É um valor. É assim, a questão da pontualidade, porque é o tempo do outro. É como se eu estivesse roubando, entre aspas, aquele tempo que o outro pode estar fazendo outras coisas. Né? Tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Então a questão da pontualidade é muito importante. Agora, a questão de correria, aí que dá para a gente administrar. Não, eu posso fazer o que nesse dia de hoje? Para não ficar aflito, atropelado. Aqui nessa própria passagem, Jesus estava saindo com seus discípulos para descansar. Jesus que é Jesus, né? Então, assim, vamos dizer, ele nem precisava descansar, né? Mas ele saiu com seus discípulos justamente num lugar tranquilo, junto à natureza, para refazer as energias dos discípulos e dele. E logo depois que aconteceu essa multiplicação, Jesus saiu para o monte para orar, ou seja, para relaxar de novo, né? Para entrar em contato com Deus. Comeu e foi cuidar do Espírito depois. Pois é, Mauro. E assim, e ele também precisa sentir necessidade de estar só, de estar refletindo. Então, ou seja, a sua pergunta, né? Não é só fazer. A gente também tem que buscar pausas durante o dia,
para não ter essa aflição. Para equilibrar a matéria também. Justamente. Um amigo meu falou assim, você deixou de fazer, você não está indo na casa espírita? Não, agora eu estou cuidando do corpo. Ele estava cuidando do corpo, sendo caminhada. Então tá certo. Bom, eu quero mais uma vez convidar você que nos acompanha para ser um voluntário, ser um doador da Clínica Jesus Nazaré, uma entidade que cuida de pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. A clínica precisa muito da sua ajuda. Você pode fazer uma visita para levar as doações, você pode também telefonar para a gente buscar as suas doações. O telefone é 3234-8712, 3235-3129. Nós aguardamos a sua ajuda. Meu nome é Valério, eu sou presidente da Casa Espírita Jardim da Prece. Todo segundo domingo do mês nós somos voluntários aqui na Clínica Jesus de Nazaré. Desenvolvemos várias atividades. A gente auxilia na questão do corte de cabelo, fazer barba, no café da manhã, no almoço e ainda conversando com os vovozinhos, tentando fazer uma manhã diferente. A nossa casa fica na rua Albertino Rodrigues, 193. Você também está convidado para ser voluntário, para auxiliar nessa questão. Venha nos auxiliar. Bom, nós queremos, doutora Eneida, agradecer, né, por você ter nos vindo aqui, né, nos ajudar, trazer esse tema para nós, multiplicação dos pães e peixes. Em outra oportunidade, eu quero ter a liberdade de te ligar novamente para você fazer outro tema para nós. Olha, Mauro, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui e, assim, porque cada vez que nós estudamos, a gente aprende mesmo e é uma oportunidade da gente trocar ideias mesmo. Muito bem. Então, para as pessoas marcar uma consulta com você, qual que é o endereço? Telefone? Olha, o telefone é 3219-8852. Hora marcada. Hora marcada. Muito bem. Semana que vem nós retornaremos, se Deus quiser. E você continua informando as outras pessoas para acompanhar o programa Elucidações Espíritas, TV Cidadania, Canal 7. Ou pelo internet também, né? www.sertaoemfesta.com.br/PHP. Ou então pelo YouTube, Elucidações Espíritas. Fique com Deus e até a próxima semana.